Quando parar de procurar, é encontrar a psicologia inversa do amor verdadeiro. Durante boa parte da vida, acreditamos que amar é procurar. Procurar alguém que nos complete, que nos salve, que nos faça sentir que finalmente pertencemos a algum lugar. Mas o tempo, com sua delicada paciência, nos ensina que o amor verdadeiro não se revela a quem busca com desespero, e sim a quem descansa em si mesmo. Este livro nasceu de observações silenciosas de corações cansados e de histórias reais de pessoas que aprenderam que o amor não é uma conquista, mas uma consequência. Através da jornada de Laura e de tantos outros que descobriram o poder de parar de correr, exploraremos a psicologia inversa do amor. Quanto menos precisamos provar que merecemos amor, mais o amor flui até nós. Parte e menos o deserto da busca desesperada. Capítulo 1-A. Perseguição que nunca termina. Laura acreditava que a solidão era um castigo. Seu coração, inquieto, corria de relação em relação como quem tenta encher um copo furado. Ela se apaixonava com rapidez, mas o amor escoava com a mesma velocidade. 7 relacionamentos em 8 anos. 7 tentativas de preencher o vazio que ela não sabia que era seu. A cada novo encontro, a mesma promessa. Agora vai dar certo. Mas logo, o encanto se desfazia. O outro se afastava. E o eco do abandono voltava mais alto. Ela não sabia, mas estava correndo atrás da própria sombra. E quanto mais corria, mais longe ficava de si. O deserto da busca desesperada não é feito de areia a menos, é feito de expectativa. Capítulo 2-, a energia da carência. A carência tem cheiro. Ela se sente no ar, nas mensagens longas demais, nas tentativas de agradar. E, curiosamente, quanto mais queremos ser amados, mais transmitimos a vibração de que nos falta amor. A mente humana responde à energia do desejo como o universo responde à escassez. Se você vibra na falta, a vida te devolve a ausência. Laura se via implorando por migalhas de atenção. E no fim, chamava isso de amor. O que ela não percebia é que estava tentando comprar a presença com desespero. Capítulo 3, o vício da validação externa. Quantas vezes você postou uma foto e esperou pelas curtidas como quem espera aprovação? Laura fazia isso com a própria vida. Não tomava decisões. Pedia permissão disfarçada de opinião. A validação externa é uma droga leve, socialmente aceita, mas espiritualmente devastadora. O gostar de si se tornava dependente do gostar de mim dos outros. E a cada ausência de resposta, o coração entrava em abstinência. O vício da validação é cruel, porque quanto mais você se ajusta para agradar, mais perde a autenticidade que, paradoxalmente, é o que realmente atrai. Capítulo 4. Menos aplicativos de namoro. O mercado do affect swipe para a direita. Uma conversa começa um elogio, 2 risos, 3 dias de mensagens e no quarto, silêncio. Os aplicativos vendem a ideia de infinitas possibilidades, mas entregam um mar de superficialidade. Laura acreditava que ali encontraria o amor moderno, mas descobriu o mercado da distração emocional. Ali, o coração se torna um produto. E o match é apenas o espelho da solidão coletiva. O paradoxo da abundância digital é que, com tantas opções, ninguém escolhe de verdade. Todos se protegem, todos testam, todos temem. E o amor se perde entre cliques e bloqueios. Capítulo 5. Menos moldando-se para agradar Laura, se olhava no espelho e já não sabia quem era. Em cada relacionamento, ela assumia uma nova forma. Mudava o cabelo, os gostos, os planos. Aprendera que ser amada exigia ser o que o outro queria menos. E no processo, perdeu-se. A alma humana não nasceu para sustentar disfarces eternos. E o preço de agradar é a exaustão. Foi então que ela ouviu a frase que mudou tudo. Quem te ama de verdade não te pede para deixar de ser quem você é. Capítulo 6. A epifania no corredor de massas. Era uma tarde comum. Laura caminhava pelo supermercado, cansada de tudo. De repente, viu um casal idoso rindo juntos, escolhendo pacientemente o tipo de macarrão. Ele brincou: "Você sempre leva o errado." E ela respondeu: "E você sempre finge que não gosta, só para eu não mudar." Aquela cena simples
despertou algo nela. Um amor tranquilo, maduro, despretensioso. Não era sobre conquista menos. Era sobre presença. Ali, entre prateleiras e luz fria, Laura entendeu. O amor verdadeiro não começa na busca, mas no instante em que paramos de fugir de nós mesmos. Parte 2. O vazio que preenche capítulo 7, menos a decisão radical de parar. Parar. Não fugir. Não desistir, menos apenas parar. Laura acordou em um domingo nublado e decidiu que não procuraria mais ninguém. Não era tristeza, nem raiva. Era exaustão espiritual. Ela entendeu que a busca constante estava afastando da própria essência. Durante anos, havia confundido o movimento com o progresso, mas havia uma diferença imensa entre seguir em frente e fugir de si. No silêncio daquele dia, ela percebeu: talvez o amor não esteja lá fora. Talvez ele esteja esperando que eu pare de correr. Foi um choque e uma libertação. A decisão de parar foi o primeiro passo para reencontrar o caminho de volta ao próprio centro. Capítulo 8 menos o vazio, espaçoso. O vazio não era mais assustador. Com o tempo, Laura descobriu que não estar com ninguém não significava estar só. Era como abrir as janelas depois de uma tempestade. O ar frio entrando, a luz atravessando as cortinas. Ela começou a gostar do silêncio da casa, do café tomado devagar, dos livros lidos por prazer e não por distração. A solidão virou um lugar de repouso, e dentro dela havia algo novo, um espaço. O vazio, quando aceito, não dói. Ele acolhe. Ele não é ausência. Menos é a possibilidade do novo. E foi nesse espaço que o amor começou a se aproximar, silencioso, como quem respeita o tempo das flores. Capítulo 9, menos vivendo os adiados. Quando eu tiver alguém, eu viajo. Quando eu tiver alguém, eu danço. Quando eu tiver alguém, eu vivo. Quantas vezes Laura havia repetido isso? Ela percebia agora que viver estava sempre adiado, e que esse adiamento era o maior ladrão de alegria. Então ela começou sozinha. Viajar, dançar, rir, comer no restaurante que sempre quis. O garçom perguntava: mesa para dois? E ela respondia sorrindo: hoje, mesa para mim. Era libertador. Descobri que a própria companhia podia ser doce. Quando eu tiver alguém, finalmente deu lugar ao eu já tenho a mim. Capítulo 10. Menos a arte de estar presente, os dias ficaram mais lentos e mais cheios. Laura percebeu que antes, em cada conversa, ela esperava algo, uma validação, um flerte, um sinal. Agora, ela ouvia de verdade. As palavras dos outros não eram mais espelhos, eram janelas. Ela começou a conversar com estranhos no parque, com um padeiro, com crianças na rua, sem intenção, sem desejo oculto, apenas presença. O amor sem intenção de captura é puro. É o amor de quem não quer nada, mas entrega tudo. Naquela nova forma de viver, o coração de Laura deixava de ser um pedinte. Tornava-se um transbordar silencioso. Capítulo 11, menos completude. O poço interior era uma noite calma. Laura sentou-se com uma vela acesa e escreveu no diário: eu passei metade da vida tentando cavar poços em outras pessoas, buscando água para minha sede. Agora descobri que sempre houve um poço dentro de mim. Essa frase mudou tudo. Ela percebeu que cada gesto de amor verdadeiro nasce do transbordar, não da carência. O amor não é moeda de troca. É uma abundância interna que transborda quando você se reencontra. Completude não é arrogância, menos é paz. É o momento em que você entende que nada falta, e por isso tudo chega. Capítulo 12, menos a transformação invisível sem perceber. Laura havia mudado. Seus amigos notaram primeiro. Ela sorria mais, falava menos, tinha uma calma nova no olhar. Não havia mais urgência, nem medo do tempo. A transformação interior raramente faz barulho. Ela é invisível, mas irresistível. E é justamente quando você deixa de tentar parecer diferente que o mundo começa a te ver com novos olhos. As pessoas começaram a se aproximar dela, naturalmente. Não porque ela procurava menos, mas porque ela se tornara
o que antes buscava. O amor verdadeiro estava a caminho, e ele viria não como uma tempestade, mas como uma brisa leve ao entardecer. Fim da parte 2. O vazio que preenche. Parte 3. As marcas do amor, que fica capítulo 11, menos o amor que não parte. Apenas muda de lugar a amores que não vão embora menos. Apenas mudam de forma, deixam de estar ao lado e passam a morar dentro. O tempo não apaga. Ele transforma o sentir. Mesmo longe, a lembrança permanece viva, não como dor, mas como gratidão. Porque amar alguém é permitir que parte de você viva em outro coração. O verdadeiro amor não precisa de presença para existir. Ele é energia, é alma, é laço eterno. E por mais que o mundo mude, ele continua sendo o mesmo, puro, leve e fiel à eternidade. Quando o corpo se despede, o amor apenas se eleva. Capítulo 12. Menos as cicatrizes que ensinam a amar, melhor o amor deixa marcas. Algumas doem, outras iluminam, mas todas têm o mesmo propósito. Ensinar. Cada ferida cicatrizada é uma lembrança de que fomos capazes de sentir profundamente. E sentir é o que torna a vida real. O amor que machuca também cura menos, porque é ele que ensina o coração a ser mais sábio, a reconhecer o que merece, a não aceitar menos do que o respeito e a verdade. Cicatrizes são capítulos de coragem, e é por meio delas que o amor aprende a permanecer sem se perder. Capítulo 13, menos quando a saudade vira oração. A saudade é o idioma da alma. Ela fala sem voz, mas o coração entende cada palavra. Nem sempre é possível voltar, mas sempre é possível agradecer. A saudade, quando amadurece, vira oração, porque o amor que foi verdadeiro nunca é esquecido. É apenas lembrado de forma mais serena. Olhar para o céu e sorrir é a forma que o coração encontra de dizer: obrigado por ter existido em minha história. E é nessa gratidão silenciosa que a saudade deixa de doer. Capítulo 14. Menos o. Perdão que liberta o amor. Perdoar é o ato mais puro de amor que existe. Não é esquecer o que aconteceu. É libertar o coração do peso de querer entender tudo. Perdão é cura, é o ponto final que transforma a dor em sabedoria. E quando perdoamos de verdade, o amor ganha espaço para florescer de novo. Não o mesmo amor, mas um amor mais maduro, mais limpo, mais verdadeiro. Quem perdoa, volta a amar sem medo. E quem ama sem medo, já entendeu o sentido da vida. Capítulo 15. Menos as lembranças que nunca envelhecem, há lembranças que o tempo não toca. Ficam guardadas na alma como fotografias que nunca desbotam. Um sorriso, um perfume, um olhar, pequenas coisas que resistem ao esquecimento. E de repente, um cheiro no ar traz de volta o momento inteiro. Mas dessa vez, não dói, só aquece. Porque o amor que foi sincero não morre. Ele floresce em cada lembrança boa que deixamos no outro. O amor verdadeiro é o que continua bonito, mesmo depois que o tempo passa. Parte quando o amor ensina a recomeçar. Capítulo 16, menos o nascer de um novo coração. Todo fim carrega o início de algo novo. Quando o coração se despede do que foi, ele abre espaço para o que virá. É nesse instante de vazio e silêncio que Deus planta novas esperanças. Não é fácil recomeçar. É preciso coragem para olhar para frente e dizer: agora eu me escolho. Recomeçar não é esquecer quem fomos. É honrar a história vivida e transformar a dor em luz. Cada lágrima se torna semente. Cada decepção, um degrau de crescimento. E um dia, o coração entende. Foi preciso quebrar para florescer. Capítulo 17. Menos a leveza de quem se reencontra. Existe uma paz que só chega quando a gente se reencontra. Depois de tantas batalhas, o coração cansado descobre que ser leve é um dom. A leveza não é a ausência de problemas. É a sabedoria de não carregar o que não nos pertence mais. A alma madura entende que o amor próprio é o primeiro passo do amor verdadeiro. Quem se ama, se cuida. Quem se cuida, floresce. E quem floresce, atrai o que tem perfume de paz. A leveza é o perfume do recomeço. Capítulo 18. Menos a coragem de amar,
De novo, amar novamente não é traição ao passado, é honra à capacidade de sentir. Deus não nos deu o coração para ser vitrine de mágoas, mas jardim de novas flores. Cada amor tem o seu tempo, o seu propósito e o seu aprendizado. E quando a vida apresenta outro alguém, é sinal de que a alma já se curou o suficiente para abrir as portas outra vez. Não tenha medo de amar de novo. O amor não é repetição, é evolução. E quando vem depois da dor, vem mais bonito, mais sereno, mais verdadeiro. Capítulo 19, menos o amor maduro. E o tempo da calma, o amor maduro, não promete o impossível. Ele cumpre o essencial. É aquele amor que entende que o silêncio também é conversa, que o abraço vale mais que 1000 palavras e que o respeito é a raiz de toda a eternidade. O amor maduro não nasce da pressa, nasce da compreensão. Ele não exige perfeição, apenas presença. E quando se encontra, não é fogo, é lar, é onde o coração descansa e a alma sorri em paz. Capítulo 20, menos a felicidade que não depende de ninguém. A verdadeira felicidade não vem de fora, menos ela nasce dentro. Quando aprendemos a ser completos em nós mesmos, o amor deixa de ser necessidade e se torna escolha. Quem se ama, atrai o que soma. Quem se aceita, vive o que merece. A felicidade é o resultado da gratidão. É acordar e agradecer, mesmo quando ainda há desafios. É olhar para o passado com ternura e para o futuro com fé. Ser feliz é entender que Deus nunca errou no roteiro. Capítulo 21, menos o recomeço que vem de Deus. Nenhum recomeço é acaso. Quando tudo parece ter acabado, Deus está apenas mudando o cenário. Ele fecha portas que não levam à felicidade e abre janelas que conduzem à promessa. O recomeço é o milagre da fé. É quando o coração entende que o que parecia fim era apenas o início de um novo propósito. Deus não nos devolve o que perdemos, Ele nos dá algo melhor. E é por isso que recomeçar é sempre um ato divino. Assinado Hamilton Cardoso, em Dourado. O recomeço é o lugar onde Deus escreve o amor com letras de luz. Parte vê menos o amor que permanece além do tempo. Capítulo 22, menos o amor que continua no silêncio. Nem todo amor precisa ser visto para ser sentido. Há amores que vivem no silêncio, nas orações, nos pensamentos que surgem sem aviso. Às vezes não há mais presença, mas há conexão. E essa ligação invisível é o que mantém o coração aquecido. O amor não termina quando a convivência acaba. Ele apenas muda de frequência. E nessa nova sintonia, o sentimento se torna mais puro, mais espiritual. O verdadeiro amor continua, mesmo quando tudo o mais se cala. Capítulo 23, menos as almas que se reconhecem. Além da vida, há almas que se buscam em cada existência. São laços antigos, costurados por promessas feitas antes mesmo do tempo. Esses encontros não são acasos, são reencontros. E quando os olhos se cruzam, a alma reconhece. É você outra vez. O amor, que nasce da alma, não conhece fim. Ele apenas se transforma, atravessa eras e retorna sempre com mais luz. O amor é a eternidade se manifestando em forma de gente. Capítulo 24. Menos a presença que o tempo não apaga quem amamos de verdade. Nunca nos deixa por completo. Mesmo quando parte, deixa traços, gestos, palavras, lembranças que permanecem. Em cada pôr do sol, em cada canção, em cada aroma no ar, há um pouco daquele amor que marcou nossa jornada. O amor verdadeiro não se despede, ele se espalha. Está nas pequenas coisas, nos sinais, nos sonhos, nas coincidências que só o coração entende. A presença é eterna, quando o amor é verdadeiro. Capítulo 25, menos o amor. Como herança da alma amar, é deixar um pedaço de luz no caminho de alguém. É herança que não se mede em bens, mas em sentimentos. Quando amamos de verdade, transformamos vidas, mesmo sem perceber. O amor é a única herança que não enferruja, não se perde, não morre. É o que fica quando tudo o mais. Se vai quem ama, deixa pegadas de eternidade. Capítulo 26, menos o reencontro no tempo de Deus.
Tudo que é verdadeiro, um dia se reencontra menos nem sempre nesta vida, mas sempre no tempo de Deus. A alma que aprendeu o amor puro reconhece o seu lar em outra, e quando chega a hora, o reencontro acontece com paz, sem pressa, sem medo. O tempo humano é curto, mas o tempo divino é infinito. Por isso, nenhum amor verdadeiro se perde. Ele apenas aguarda o momento certo para florescer de novo. Capítulo 27. Menos a eternidade do amor verdadeiro. O amor verdadeiro não morre, ele muda de plano, permanece em vibração, em saudade, em oração. Mesmo quando um dos dois parte, a conexão continua viva, atravessando o invisível. Por isso que às vezes sentimos um arrepio, uma presença doce, uma lembrança inesperada menos. É o amor dizendo, ainda estou aqui. O amor é a única forma de eternidade que podemos tocar ainda vivos. Capítulo 28, menos quando parar de procurar, encontrar. Então, um dia, tudo faz sentido. O silêncio, a espera, as dores, as idas e vindas. Descobrimos que não era sobre encontrar alguém menos. Era sobre encontrar a nós mesmos, com a ajuda do amor. Parar de procurar não é desistir. É confiar que aquilo que é nosso saberá o caminho de volta. O amor verdadeiro é encontro, é fé, é luz. Ele começa em Deus, passa pela vida e volta para o coração como promessa cumprida. E quando isso acontece, o coração sussurra. Agora eu entendo. O amor sempre esteve aqui,